Maurício fica estagnado ao ver Cristiane, sua ex-empregada, em sua obra abandonada, descalça, com bebê no colo e uma criança chorando sem parar. O ex-patrão caminha lentamente em direção a ela, sentindo o peso de cada passo, incapaz de acreditar nas dificuldades que sua antiga funcionária estava enfrentando. Ela o encara sem pedir ajuda, apenas chorando, com um olhar de desespero que parecia esconder um segredo ainda maior. Maurício mal sabia que aquele encontro inesperado mudaria para sempre o destino de todos eles. Maurício sente o ar sair dos pulmões como se tivesse levado um soco no estômago. E por alguns segundos intermináveis, ele simplesmente fica ali parado, segurando a pasta de couro que de repente parece absurdamente cara e inútil, enquanto tenta processar a cena que se desenrola diante dele. Cristiane está a poucos metros de distância, mas poderia estar em outro planeta. Tão drasticamente diferente ela parece da mulher que ele lembra dos corredores da empresa. A pele dela, antes sempre cuidada e com uma maquiagem discreta, agora está queimada de sol, com manchas escuras de cansaço sob os olhos fundos. O cabelo, que ela sempre mantinha preso de forma profissional, está desgrenhado, com fios escapando de um rabo de cavalo mal feito. Mas é o estado das crianças que realmente o destroça por dentro. O menino agarrado à perna dela não para de soluçar, um choro baixo e contínuo que indica não apenas tristeza, mas exaustão física. Seus bracinhos magros se agarram ao vestido surrado da mãe como se ela fosse a única coisa sólida em um mundo que desmorona. O bebê no colo dela se mexe inquieto, emitindo pequenos gemidos que Maurício reconhece como sinais de fome, mesmo nunca tendo tido filhos. Cristiane, ele repete, a voz saindo rouca e incerta. Eu não sabia, eu não fazia ideia de que você estava aqui. Ela o encara com uma mistura de desafio e humilhação que faz o estômago dele revirar. Claro que não sabia. Por que saberia? Quando você mandou eu falar com o RH, em vez de me dar 5 minutos, você deixou bem claro o quanto se importava com os problemas dos seus funcionários. A acusação atinge ele em cheio, trazendo de volta a memória nítida daquele dia. Cristiane parada na porta da sala dele, claramente nervosa, pedindo apenas alguns minutos. Ele estava ao telefone com um investidor importante, fechando um negócio de milhões e dispensou ela com um gesto impaciente da mão. Nem levantou os olhos do computador. Eu lembro daquele dia, ele admite, sentindo o peso da culpa esmagar o peito. E me odeio por isso. Ódio não muda nada, Cristiane responde, ajustando o bebê no colo com movimentos automáticos e praticados. Ódio não paga aluguel, não compra comida, não mantém 2 crianças vivas. Maurício olha ao redor, realmente vendo o lugar pela primeira vez. O barraco de tijolos sem reboco parece ter sido construído às pressas, com materiais encontrados ou doados. O telhado de telhas onduladas tem várias peças faltando, deixando buracos por onde a luz do sol entra em feixes dourados que iluminam a poeira no ar. Não há porta adequada, apenas uma folha de madeira compensada, pendurada em dobradiças improvisadas. As paredes têm frestas entre os tijolos, e ele pode imaginar como deve ser frio ali durante a noite, como a chuva deve entrar, como é impossível manter qualquer coisa realmente limpa ou seca. Há quanto tempo vocês estão aqui? Ele pergunta, embora tenha medo da resposta. 3 meses, ela diz, e cada palavra é como uma punhalada. Antes disso, ficamos 2 meses num quarto de pensão que custava R$400 por mês. Quando o dinheiro acabou, o dono nos despejou. Literalmente nos colocou na rua com 2 crianças pequenas e uma mala. Maurício tenta imaginar a cena e sente bile subir pela garganta. Cristiane na calçada com 2 bebês sem ter para onde ir. Enquanto isso, ele provavelmente estava em algum restaurante caro, reclamando que o vinho não estava na temperatura ideal. E o pai delas?
Ele pergunta, embora já suspeite da resposta pelo tom amargo com que ela falou sobre estar sozinha. O rosto de Cristiane se fecha completamente, os músculos da mandíbula ficando tensos. Desapareceu quando descobriu que eu estava grávida. Disse que não estava nos planos dele ter filhos, que eu tinha que resolver o problema. Quando eu disse que ia ter o bebê, ele me chamou de irresponsável e sumiu. Mudou de telefone, de endereço, bloqueou minhas redes sociais. Como se eu e as crianças nunca tivéssemos existido. A raiva que surge dentro de Maurício é tão intensa que o surpreende. Raiva do homem que abandonou Cristiane, raiva do sistema que permitiu que ela chegasse àquele ponto, mas principalmente raiva de si mesmo por ter contribuído para aquela situação. Ele sabe que são gêmeos? Maurício pergunta. Não sei e não me importo, ela responde secamente. Ele deixou claro que não queria ser pai. Eu não vou implorar para ele fazer o mínimo. O menino na perna dela para de chorar por um momento e olha para Maurício com curiosidade infantil, misturada com medo. Maurício se abaixa devagar, ficando na altura da criança, e tenta sorrir de forma tranquilizadora. Oi, ele diz suavemente. Como você se chama? O menino se esconde ainda mais atrás da mãe, mas Cristiane passa a mão nos cabelos dele com ternura. Este é o Ian, ela diz, a voz ficando mais suave quando fala do filho. E este é o Caio, ela continua, olhando para o bebê no colo. Eles são gêmeos, mas o Ian nasceu 2 minutos antes, então ele se acha o irmão mais velho. Maurício sente o coração apertar ao ver a forma como ela olha para os filhos. Mesmo em meio àquela miséria, mesmo exausta e claramente desnutrida, o amor dela pelas crianças é palpável, irradiando dela como calor. Posso entrar? Ele pergunta hesitante. Não quero ficar aqui fora com vocês no sol. Cristiane hesita, claramente dividida entre a necessidade de manter distância e a realidade de que o sol da tarde está realmente forte. Finalmente, ela dá um passo para o lado, permitindo que ele passe. O interior do barraco é ainda pior do que ele imaginou. Um único cômodo de no máximo 10 metros quadrados abriga toda a vida deles. No canto mais distante da porta, um colchão de solteiro velho e manchado está estendido no chão de terra batida, coberto por lençóis que já foram brancos, mas agora são de um cinza indefinido. Uma caixa de madeira virada de lado serve como guarda-roupa, com algumas peças de roupa de criança dobradas em pilhas pequenas. Maurício reconhece algumas camisetas como sendo de doação. Tem aquela aparência desbotada e ligeiramente grande demais que roupas doadas sempre têm. No canto oposto, um pequeno fogareiro a gás está conectado a um botijão que parece ter visto dias melhores. Ao lado, alguns utensílios básicos. 2 panelas pequenas, uma com o cabo quebrado. Alguns pratos de plástico, 2 canecas de alumínio amassadas. É uma coleção patética de pertences, mas Maurício pode ver que tudo está limpo, organizado da melhor forma possível. Cristiane está lutando para manter alguma dignidade, alguma ordem em meio ao caos. Não é muito, ela diz, uma nota defensiva na voz, mas é nosso e é limpo, eu mantenho tudo limpo. Eu posso ver, Maurício responde, e ele realmente pode. Apesar da pobreza extrema, não há lixo espalhado, não há sujeira desnecessária. Ela está fazendo o melhor que pode com o que tem, e isso torna tudo ainda mais devastador. Cristiane se senta no colchão e ajusta os 2 filhos. Ian se aconchegando ao lado dela enquanto ela tenta acalmar Caio, que começou a choramingar novamente. Maurício fica em pé, sem saber se deve se sentar no chão ou se isso seria invasivo demais. Senta, ela diz, notando a hesitação dele. Não tem cadeira, mas o chão está varrido. Ele se senta cuidadosamente no chão, de frente para ela, e pela primeira vez em anos se sente completamente fora de seu elemento,
Todos os seus treinamentos em negociação, toda a sua experiência em lidar com situações difíceis, nada disso se aplica aqui. Aqui, ele é apenas um homem confrontando as consequências de suas próprias falhas. Cristiane, ele começa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Eu sei que você não tem motivo para confiar em mim. Eu sei que eu falhei com você de todas as formas possíveis quando você trabalhava para mim. Mas eu quero ajudar, preciso ajudar. Ela o observa com ceticismo. Ajudar como? Me dando dinheiro para eu ir embora e você poder tocar sua obra em paz? Me oferecendo um emprego temporário até eu sair da sua vista de novo? Não, ele responde firmemente. Ajudar de verdade, te dando um emprego permanente, com salário justo e benefícios, te ajudando a encontrar um lugar decente para morar, garantindo que seus filhos tenham comida, roupas, cuidados médicos, educação. Cristiane ri, mas não é um som alegre. E o que você ganha com isso? Ninguém faz nada de graça, especialmente homens como você. Qual é o seu interesse? A pergunta é direta e merece uma resposta honesta. Maurício pensa por um momento, tentando articular sentimentos que ele mesmo não compreende completamente. Talvez eu ganhe a chance de olhar no espelho e não sentir nojo do homem que vejo lá, ele diz finalmente. Talvez eu ganhe a possibilidade de dormir à noite sem sentir que estou desperdiçando uma vida inteira construindo coisas que não importam, enquanto ignoro pessoas que realmente precisam de ajuda. Cristiane o estuda em silêncio, procurando sinais de falsidade. Mas tudo que ela vê é um homem genuinamente perturbado, genuinamente arrependido, e isso a desestabiliza mais do que qualquer coisa. Você fala bonito, ela diz finalmente. Mas palavras são fáceis. Ação é diferente. Então me deixe agir, Maurício responde. Me dê uma chance de provar que eu mudei, que eu posso ser melhor do que fui. Caio começa a chorar mais alto e Cristiane automaticamente o embala, mas Maurício pode ver que ela está lutando contra a exaustão. Seus movimentos são mais lentos, mais pesados do que deveriam ser. Quando foi a última vez que vocês comeram? Ele pergunta, embora tema a resposta. Cristiane hesita antes de responder, e essa hesitação já diz tudo. Ontem de manhã, consegui umas frutas que estavam vencendo no mercado. O sangue de Maurício gela. Cristiane, são 4 da tarde. Essas crianças não comem há mais de 24 horas. Eu dei a maior parte para eles, ela diz na defensiva. E eu vou conseguir mais comida amanhã, sempre consigo. Maurício sente uma urgência desesperada tomando conta dele. Ele pega o celular e disca rapidamente. O que você está fazendo? Cristiane pergunta alarmada. Pedindo comida, ele responde, levantando o dedo para pedir um momento. Alô? Preciso de uma entrega urgente, por favor. Ele dá instruções rápidas, pedindo sanduíches, frutas, sucos, leite, biscoitos, tudo que puder ser entregue rapidamente. Quando desliga, Cristiane está olhando para ele com uma expressão complexa. Eu não pedi isso, ela diz. Eu sei, mas seus filhos precisam comer, e você também. Eu não quero caridade. Não é caridade, Maurício responde firmemente. É o mínimo que um ser humano decente faz quando vê outro ser humano passando fome. Especialmente quando esse ser humano trabalhou para ele e ele falhou em protegê-la. O silêncio que se segue é pesado, quebrado apenas pelo choro fraco de Caio e pelos sons abafados de Ian brincando com um carrinho de plástico quebrado que ele encontrou em algum lugar. Por que você saiu da empresa sem me contar que estava grávida? Maurício pergunta suavemente. Cristiane suspira, passando a mão pelos cabelos de Ian. Porque eu vi o que acontecia com outras funcionárias grávidas. A Patrícia do financeiro foi demitida 3 meses depois de voltar da licença maternidade. Alegaram reestruturação, mas todo mundo sabia que era porque ela precisava sair mais cedo para buscar o filho na creche. A Renata do comercial nem chegou a tirar licença.
Quando descobriram que ela estava grávida, inventaram uma falta grave e a mandaram embora. Cada palavra é uma punhalada na consciência de Maurício. Ele se lembra vagamente daqueles casos, mas na época eles foram apresentados a ele como decisões puramente administrativas. Ele nunca questionou, nunca investigou se havia um padrão de discriminação. Eu sabia que se alguém descobrisse, eu seria a próxima, Cristiane continua. Então eu tentei esconder o máximo que pude. Usava roupas largas, evitava reuniões presenciais, trabalhava o dobro para ninguém ter motivo de reclamar do meu desempenho. Mas no 5º mês você não conseguiu mais esconder, Maurício observa. Exato. E foi quando eu tentei falar com você. Eu tinha preparado um discurso inteiro, explicando a situação, pedindo para trabalhar meio período ou home office, qualquer coisa para manter o emprego e o plano de saúde. Mas você não quis ouvir. A culpa que Maurício sente é quase física, um peso esmagador no peito. E você foi falar com o RH. Fui. A Mariana me recebeu com aquele sorriso falso que ela usava quando queria se livrar de alguém. Disse que a empresa não tinha estrutura para funcionárias grávidas, que seria melhor eu sair por conta própria, antes que ficasse mais difícil encontrar outro emprego. Ofereceu uma indenização mínima se eu assinasse um termo dizendo que estava pedindo demissão voluntariamente. E você assinou. O que eu podia fazer? Brigar na justiça levaria anos e eu precisava de dinheiro imediatamente. Assinei, peguei os R$2.000 que ela ofereceu e saí. R$2.000. Maurício gasta mais que isso em uma única noite em restaurantes caros. Para Cristiane, grávida e desesperada, deve ter parecido uma fortuna, mas ele sabe que não durou nem um mês. O dinheiro acabou rápido, ele observa. Muito rápido. Aluguel, comida, consultas médicas. Eu estava pagando R$400 por um quarto minúsculo numa pensão, mas era o mais barato que consegui encontrar. No 7º mês, comecei a ter contrações. Fui ao hospital achando que era trabalho de parto prematuro e foi quando descobriram que eram 2 bebês. Você não sabia que eram gêmeos? Não tinha dinheiro para ultrassom particular e no SUS só faziam o básico. O médico do posto disse que estava tudo normal, que era só um bebê grande. Quando descobri que eram 2, entrei em pânico total. Como eu ia cuidar de 2 bebês sozinha? Mal tinha dinheiro para um. Maurício tenta imaginar o desespero que ela deve ter sentido naquele momento, descobrindo que sua situação, já impossível, tinha acabado de ficar 2 vezes mais difícil. Eles nasceram prematuros? Ele pergunta. No 8º mês. Ian nasceu pesando 1,5 kg, Caio 1,2 kg. Os médicos disseram que eles precisavam ficar na UTI neonatal, que era grave, que eu precisava me preparar para o pior. A voz de Cristiane treme ao relembrar, e Maurício vê o trauma ainda vivo em seus olhos. Ela viveu aquele inferno completamente sozinha. Quanto tempo eles ficaram internados? 2 meses. 2 meses de inferno absoluto. Eu dormia no corredor do hospital, porque não tinha dinheiro para ir e voltar todo dia. As enfermeiras às vezes me davam sobras da comida dos pacientes e eu tomava banho no banheiro público do hospital. Durante o dia, eu saía para tentar ganhar algum dinheiro. Vendia bala no sinal, limpava para-brisa de carro, qualquer coisa. À noite, voltava para o hospital e ficava olhando meus filhos através do vidro da UTI, rezando para eles sobreviverem. Maurício sente os olhos arderem. A imagem de Cristiane, sozinha, desesperada, assistindo os filhos lutarem pela vida, enquanto ela lutava para conseguir dinheiro para a próxima refeição, é mais do que ele consegue suportar. Quando eles receberam alta, eu não tinha mais o quarto na pensão. Ela continua, a voz monótona agora, como se estivesse recitando fatos ao invés de reviver trauma. O dono tinha alugado para outra pessoa.
Eu não tinha para onde ir com 2 bebês recém-saídos da UTI. O que você fez? Passei 3 noites dormindo na praça com eles, 3 noites rezando para não chover, para ninguém nos fazer mal, para os meninos não ficarem doentes. Na 3ª noite, uma mulher que vendia comida na praça se compadeceu de mim. Me levou para a casa dela, me deixou ficar no quartinho dos fundos por 2 semanas. Foi ela que me contou sobre este terreno, disse que estava abandonado há anos, que ninguém vinha aqui. E você veio para cá. Peguei o que conseguia carregar e vim. Construí este barraco com madeira e tijolo que encontrei jogados por aí. Não é muito, mas mantém a chuva fora, na maioria das vezes. Maurício olha ao redor com novos olhos, vendo não apenas a pobreza, mas o esforço hercúleo de uma mãe desesperada, tentando criar algum tipo de abrigo para os filhos. Ela construiu aquilo com as próprias mãos, provavelmente ainda se recuperando do parto, carregando materiais pesados, trabalhando sob o sol escaldante. Um barulho de motor lá fora interrompe seus pensamentos. A comida chegou. Maurício se levanta e sai para buscar, voltando com várias sacolas plásticas cheias. O cheiro de comida fresca invade o barraco e Ian imediatamente se anima, correndo até as sacolas com os olhos brilhando. Comida! Ele grita, e é a primeira palavra que Maurício o ouve falar claramente. Cristiane pega um sanduíche com mãos trêmulas e dá uma mordida. Maurício vê lágrimas começarem a escorrer pelo rosto dela enquanto ela mastiga, e ele percebe que ela estava com muito mais fome do que admitiu. Ela divide o sanduíche com Ian, que devora sua parte com uma voracidade que é ao mesmo tempo tocante e devastadora. Maurício pega uma mamadeira que veio com a comida e oferece para Caio, que agarra ela com as mãozinhas pequenas e começa a sugar desesperadamente. O silêncio que se instala é preenchido apenas pelos sons de pessoas famintas finalmente comendo. E Maurício sente algo se mover dentro do peito, uma sensação que ele não consegue nomear. Quando todos terminam de comer, a atmosfera no barraco mudou completamente. Ian está encostado em Maurício, brincando com a gravata dele e fazendo perguntas sobre o carro lá fora. Caio está dormindo no colo de Cristiane, finalmente satisfeito. E Cristiane está olhando para Maurício com uma expressão diferente, não exatamente confiança, mas talvez o começo de algo. Obrigada, ela diz baixinho. Fazia tempo que eu não via eles comerem até ficarem satisfeitos. Não me agradeça ainda, Maurício responde. Isso é só o começo. Amanhã eu volto com mais comida, com informações sobre apartamentos, com propostas de emprego. Vamos tirar vocês daqui. Danda, por que eu deveria confiar em você? Ela pergunta, mas não há hostilidade na voz agora, apenas curiosidade genuína. Maurício pensa cuidadosamente antes de responder. Porque eu olho para você e seus filhos e vejo tudo que está errado com as escolhas que eu fiz na vida. E pela primeira vez, eu tenho a chance de fazer algo certo. Algo que importa de verdade. E se você se cansar, se sua namorada reclamar, se for mais difícil do que você imagina, então eu vou continuar mesmo assim, ele responde sem hesitar, porque a alternativa é deixar vocês aqui, e isso não é uma opção. Cristiane o estuda por longos momentos, e Maurício pode ver a guerra interna acontecendo por trás dos olhos dela. Finalmente, ela assente devagar. Está bem, eu aceito sua ajuda, mas com condições. Qualquer uma. Eu não quero ser tratada como caridade. Eu quero trabalhar, ganhar meu salário, manter minha dignidade, e meus filhos vêm primeiro, sempre. Se você está esperando que eu trabalhe até tarde, que eu coloque a empresa acima deles, pode esquecer. Seus filhos devem vir primeiro. Maurício concorda. E qualquer empresa que não entenda isso não merece ter você como funcionária. E eu vou pagar de volta. Cada centavo que você gastar comigo e com eles eu vou devolver. Pode levar anos, mas eu vou pagar. Cristiane,
Não, ela o interrompe. Para mim é importante. Eu preciso saber que consegui sair disso com minhas próprias forças, mesmo que com ajuda. Eu preciso saber que não sou uma vítima indefesa. Maurício entende. Ela precisa manter algum controle, algum poder sobre a própria vida. Combinado. Você paga de volta no seu tempo, do seu jeito. Eles apertam as mãos, selando um acordo que vai muito além de dinheiro e trabalho. É um pacto de redenção, uma chance para ambos se tornarem pessoas melhores. Nas horas que se seguem, Maurício fica no barraco conversando com Cristiane, conhecendo melhor a história dela, entendendo não apenas o que aconteceu, mas como ela chegou àquele ponto. Ele descobre que ela sempre foi uma funcionária exemplar, que nunca faltou sem motivo, que sempre se esforçou para fazer mais do que era pedido. Descobre que ela tem um diploma em administração, que fala inglês fluente, que tem habilidades que ele nunca soube que ela possuía, porque nunca se deu ao trabalho de perguntar. Enquanto conversam, Ian gradualmente perde o medo e começa a interagir com Maurício, mostrando seus brinquedos improvisados, contando histórias infantis sobre aventuras imaginárias que ele vive para escapar da realidade dura ao redor. Maurício fica impressionado com a inteligência da criança, com sua capacidade de encontrar alegria mesmo em circunstâncias tão difíceis. Quando o sol começa a se pôr, Maurício sabe que precisa ir, mas não quer deixar eles ali por mais uma noite. Venham comigo, ele oferece. Eu levo vocês para um hotel, um lugar decente para passarem a noite. Cristiane balança a cabeça. Eu não posso aparecer num hotel assim, ela diz, olhando para as próprias roupas. E não tenho como pagar. Você não vai pagar nada. E não me importa como você está vestida. Você é uma mãe, cuidando de 2 filhos pequenos. Não tem nada de errado nisso. Depois de muita insistência, Cristiane finalmente concorda. Eles juntam as poucas coisas importantes, documentos, algumas roupas das crianças, a mamadeira, e seguem para o carro de Maurício. A viagem até o hotel é silenciosa, mas não desconfortável. Ian está fascinado com o carro, fazendo perguntas sobre todos os botões e luzes, enquanto Caio dorme no colo da mãe. Cristiane olha pela janela, observando a cidade passar, e Maurício pode imaginar o que ela está pensando. Como sua vida mudou drasticamente. Como ela saiu de uma situação de estabilidade para a miséria absoluta em questão de meses. No hotel, Maurício pede a melhor suíte disponível e ignora os olhares curiosos dos funcionários quando vêem Cristiane e as crianças. Ele os acompanha até o quarto, ajuda a acomodar as crianças e garante que tenham tudo o que precisam para a noite. Amanhã eu volto cedo, ele promete. Vamos resolver a questão da moradia, do emprego, tudo. Você não vai voltar para aquele lugar. Maurício, Cristiane chama quando ele está quase saindo. Por que você está fazendo isso? A verdade, não me dê aquela resposta sobre redenção. Ele para na porta, pensando cuidadosamente. Porque quando eu olho para você e seus filhos, eu vejo tudo que está errado com o tipo de homem que eu me tornei. E talvez, ajudando vocês, eu possa me tornar o homem que eu deveria ter sido desde o início. Na manhã seguinte, Maurício volta ao hotel com roupas novas para todos, brinquedos adequados para as crianças e uma agenda cheia de compromissos. Eles visitam apartamentos, conversam com corretores, vão a uma clínica para um check-up completo das crianças. Maurício fica chocado ao descobrir que ambas estão significativamente abaixo do peso ideal e que Ian tem sinais de anemia leve devido à desnutrição. Durante os dias seguintes, uma rotina se estabelece. Maurício passa as manhãs resolvendo questões práticas, apartamento, emprego, documentação, e as tardes com Cristiane e as crianças. Ele descobre que gosta da companhia deles, que se sente mais útil e realizado nesses momentos do que em qualquer reunião de negócios. Cristiane, por sua vez, começa a relaxar gradualmente.
A tensão constante que ela carregava nos ombros diminui quando ela percebe que Maurício não vai desaparecer, que ele realmente está comprometido em ajudar. Ela começa a sorrir mais, a falar sobre planos para o futuro, a demonstrar a personalidade inteligente e carismática que Maurício nunca teve a chance de conhecer quando ela trabalhava para ele. Uma semana depois do primeiro encontro, eles estão no apartamento que Maurício ajudou ela a alugar. Um lugar simples, mas limpo e seguro, com 2 quartos e uma cozinha onde ela pode preparar refeições adequadas para as crianças. Ian está brincando no chão da sala com brinquedos novos, enquanto Caio dorme no berço que Maurício comprou. Cristiane está na cozinha, preparando o jantar, e pela primeira vez em meses, ela parece relaxada, em paz. "Você mudou minha vida", ela diz quando Maurício se aproxima para ajudar com a comida. "Você mudou a minha também", ele responde, e percebe que é verdade. Nos últimos dias, ele tem se sentido mais vivo, mais conectado com o mundo real do que em anos. Eles trabalham juntos na cozinha, uma domesticidade confortável se desenvolvendo entre eles. Maurício se pega observando Cristiane enquanto ela cozinha, notando a graça em seus movimentos, a forma como ela baixinho enquanto trabalha, como seus olhos brilham quando ela ri de algo que Ian faz. Durante o jantar, Ian faz uma pergunta que pega ambos desprevenidos. "Tio Maurício, você vai ser nosso papai?" O silêncio que se segue é carregado de tensão. Cristiane fica vermelha, claramente constrangida, enquanto Maurício sente algo se mover dentro do peito, uma sensação que ele não consegue nomear. "Ian", Cristiane começa, mas Maurício a interrompe gentilmente. "Eu não sei, Ian", ele responde honestamente. "Mas eu sei que eu gosto muito de vocês e que eu quero continuar cuidando de vocês e da sua mãe." Ian parece satisfeito com a resposta e volta a comer, mas Maurício vê que Cristiane está evitando olhar para ele. Depois que as crianças vão dormir, eles se sentam no sofá da sala, uma distância respeitosa entre eles, mas ambos conscientes de uma tensão que não estava lá antes. Sobre o que o Ian perguntou, Cristiane começa hesitantemente. "Eu sei que é complicado", Maurício responde. "Eu sei que você não tem motivo para confiar em homens depois do que passou. E eu sei que nossa situação é única." "É", ela concorda. "Você salvou minha vida e a dos meus filhos. Isso cria uma dinâmica estranha." "Estranha como?" Ela suspira, passando a mão pelos cabelos. "Eu não sei se o que estou sentindo é gratidão ou se é algo mais. E isso me assusta." Maurício se vira para olhá-la completamente. "E se for algo mais, isso seria tão ruim?" "Seria complicado. Você é meu chefe de novo. Você tem uma namorada. E eu não sei se estou pronta para confiar em outro homem com meu coração e com meus filhos." "Eu terminei com a Vera", Maurício diz baixinho. "Ontem, ela disse que eu mudei, que não sou mais o homem que ela conheceu, e ela está certa, eu não sou." Cristiane o olha surpresa. "Por minha causa?" "Por sua causa, sim, mas não do jeito que você está pensando. Você me mostrou quem eu realmente quero ser, e esse homem não combina com a vida que eu estava vivendo antes." Eles ficam em silêncio por alguns momentos, o peso das possibilidades pairando entre eles. Finalmente, Cristiane fala: "Eu preciso de tempo para entender o que estou sentindo, para ter certeza de que não é só gratidão ou dependência emocional." "Eu entendo", Maurício responde, "e eu vou esperar. Quanto tempo você precisar?" "E se eu decidir que não posso, que é muito arriscado? Então eu vou respeitar sua decisão, mas eu não vou desaparecer da vida de vocês. Eu me importo demais com você e com as crianças para fazer isso." Nas semanas seguintes, eles desenvolvem uma rotina confortável. Cristiane volta a trabalhar na empresa, mas em uma posição melhor, com um salário que permite que ela mantenha o apartamento e cuide adequadamente das crianças.
Maurício arranja uma creche excelente para Ian e Caio, e eles rapidamente se adaptam, florescendo com a atenção e cuidado adequados. Lentamente, quase imperceptivelmente, a relação entre Maurício e Cristiane evolui. Ele passa a jantar com eles algumas noites por semana, ajuda com as crianças nos fins de semana. Torna-se uma presença constante e confiável em suas vidas. As crianças se afeiçoam a ele, especialmente Ian, que começa a vê-lo como uma figura paterna. Maurício, por sua vez, descobre aspectos de si mesmo que ele não sabia que existiam. Ele gosta de ajudar Ian com desenhos, de dar mamadeira para Caio, de ler histórias na hora de dormir. Ele gosta da bagunça controlada que duas crianças pequenas trazem, dos risos e gritos e conversas sem sentido. Ele gosta da forma como Cristiane sorri quando o vê interagindo com os filhos, da forma como ela gradualmente relaxa e permite que ele se torne parte da família. Uma noite, 2 meses depois daquele primeiro encontro no terreno abandonado, eles estão sentados no sofá depois que as crianças foram dormir. Cristiane está encostada nele, a cabeça no ombro dele, e eles estão assistindo um filme qualquer na televisão. É uma cena doméstica, confortável, e Maurício se pega pensando que nunca se sentiu tão em casa em lugar nenhum. Maurício, Cristiane diz baixinho, sem tirar a cabeça do ombro dele. Eu acho que estou apaixonada por você. O coração dele acelera, mas ele não se move, não quer quebrar o momento. Tem certeza de que não é só gratidão? Tenho, porque quando eu imagino você saindo da nossa vida, não é a segurança financeira que eu sinto que vou perder. É você, sua risada, seu jeito com as crianças, a forma como você me olha como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. Maurício se vira para olhá-la, vendo vulnerabilidade e esperança em partes iguais nos olhos dela. Eu também estou apaixonado por você, e pelo Ian e pelo Caio. Vocês se tornaram minha família. Mesmo sabendo que vem com complicações, 2 crianças pequenas, um ex que pode aparecer a qualquer momento, uma mulher com bagagem emocional? Especialmente por causa disso, ele responde, beijando a testa dela suavemente. Porque significa que você é real, que isso é real. Não é fantasia ou conveniência. É vida de verdade, com todos os desafios que isso implica. Eles se beijam então, finalmente, um beijo suave e cheio de promessas. Quando se separam, Cristiane está sorrindo e é o primeiro sorriso verdadeiramente feliz que Maurício vê no rosto dela. Então, o que acontece agora? Ela pergunta. Agora a gente constrói algo juntos. Devagar, do jeito certo, com base em amor e não em necessidade. E se as pessoas falarem na empresa, na sociedade, que falem. Eu não me importo mais com a opinião de pessoas que não conhecem nossa história. 3 meses depois, Maurício está oficialmente morando com eles. Não foi uma decisão súbita, mas uma progressão natural. Ele começou ficando algumas noites, depois fins de semana, até que um dia perceberam que ele praticamente não usava mais o apartamento dele. A vida deles não é perfeita. Ian ainda tem pesadelos ocasionais sobre os tempos difíceis. E Caio é uma criança exigente que requer muita atenção. Cristiane às vezes fica sobrecarregada, tentando equilibrar trabalho, maternidade e relacionamento. Maurício ainda está aprendendo a ser pai de 2 crianças pequenas, cometendo erros e tendo que se ajustar constantemente. Mas é uma vida real, cheia de amor genuíno e propósito. Maurício nunca se sentiu tão realizado, nunca soube que era possível amar tanto, nunca imaginou que sua vida poderia ter tanto significado. Uma noite, 6 meses depois daquele primeiro encontro, eles estão jantando juntos quando Ian faz outra de suas perguntas diretas. Tio Maurício, quando você vai casar com a mamãe? Maurício quase engasga com a comida, enquanto Cristiane fica vermelha.
Mas dessa vez, ao invés de constrangimento, ele sente uma certeza absoluta se instalando no peito. Em breve, Ian, ele responde, olhando para Cristiane com um sorriso. Muito em breve. E quando Cristiane retribui o sorriso, seus olhos brilhando com lágrimas de felicidade, Maurício sabe que finalmente encontrou o que estava procurando a vida inteira, mesmo sem saber que estava procurando. Mais tarde, naquela noite, depois que as crianças estão dormindo, Maurício se ajoelha na frente de Cristiane, na sala de estar do apartamento simples que se tornou o lar mais verdadeiro que ele já teve. Cristiane, ele diz, segurando as mãos dela, eu sei que nossa história começou de forma inusitada. Eu sei que eu falhei com você antes de conseguir acertar. Mas eu também sei que você e essas duas crianças são a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Quer se casar comigo? Cristiane olha para Maurício ajoelhado diante dela, segurando suas mãos com uma ternura que faz seu coração acelerar de forma descontrolada. O anel simples, mas bonito na palma da mão dele, brilha sob a luz suave da sala. E ela sente como se estivesse vivendo um sonho do qual não quer acordar. As lágrimas começam a escorrer pelo rosto dela antes mesmo que consiga formular uma resposta. Porque pela primeira vez em sua vida adulta, alguém está se ajoelhando diante dela não por pena ou caridade, mas por amor genuíno e escolha consciente. Ela pensa nos meses que passaram juntos, na forma como Maurício se tornou não apenas um companheiro para ela, mas um pai verdadeiro para Ian e Caio, presente em cada pequeno momento, cada choro noturno, cada alegria infantil. Ela pensa em como ele mudou não apenas sua vida material, mas sua perspectiva sobre o que é possível quando duas pessoas decidem construir algo juntas com base em respeito mútuo e compromisso real. Sim, ela sussurra, a voz embargada pela emoção que aperta sua garganta. Sim, Maurício, eu quero me casar com você. Quero construir uma vida inteira ao seu lado. Maurício sente um alívio tão profundo que quase o derruba. Ele desliza o anel no dedo dela, um ajuste perfeito que parece simbolizar como suas vidas se encaixaram de forma natural e inevitável. Quando se levanta e a puxa para um abraço, enterrando o rosto no pescoço dela, ele sente o cheiro de sabonete barato misturado com esperança que ela ainda carrega. Um lembrete constante de onde vieram e do quanto lutaram para chegar ali. Eles ficam abraçados por longos minutos, apenas sentindo a batida do coração um do outro, selando um pacto silencioso que vai muito além das palavras trocadas. Não é apenas um noivado, é a fusão definitiva de duas vidas que se encontraram no momento mais improvável e descobriram que juntas são mais fortes do que jamais foram separadas. Ian acorda naquele momento, como se tivesse sentido a mudança na energia da casa, e corre para a sala de pijama, os cabelos desgrenhados e os olhos ainda sonolentos. Quando vê os dois abraçados e as lágrimas no rosto da mãe, sua primeira reação é de preocupação. Mamãe está chorando? Ele pergunta, correndo até eles e se agarrando à perna de Cristiane. Alguém machucou a mamãe? Maurício se abaixa para ficar na altura do menino, segurando seus ombros pequenos com ternura. Não, campeão, sua mãe está chorando de alegria. Sabe por quê? Porque eu pedi para ela casar comigo e ela disse que sim. Os olhos de Ian se arregalam e um sorriso enorme se espalha pelo rosto dele. De verdade? Você vai ser nosso papai para sempre? Vou ser seu papai para sempre, Ian. Se você quiser, é claro. A resposta do menino é se jogar nos braços de Maurício com toda a força que seu corpinho pequeno consegue reunir. Eu quero! Eu sempre quis ter um papai de verdade que não fosse embora. Cristiane sente o peito apertar ao ouvir aquelas palavras, lembrando-se de todas as vezes que Ian perguntou sobre o pai, de todas as vezes que ela teve que inventar desculpas para explicar a ausência.
Agora, finalmente, ela pode oferecer a ele algo sólido, permanente, real. Os meses seguintes são um turbilhão de preparativos e mudanças. A notícia do noivado se espalha pela empresa como um incêndio, gerando reações variadas entre os funcionários. Alguns ficam genuinamente felizes, especialmente aqueles que conheceram Cristiane como colega e sempre a respeitaram. Outros sussurram nos corredores, especulando sobre a empregada que conseguiu fisgar o patrão e fazendo comentários maldosos sobre oportunismo e interesse financeiro. Cristiane, fortalecida pelo amor de Maurício e pela segurança de saber que seus filhos estão bem, enfrenta tudo com uma dignidade silenciosa que desarma gradualmente até os críticos mais ferrenhos. Ela continua trabalhando com a mesma eficiência de sempre, recusando qualquer tratamento especial, chegando no horário, cumprindo suas responsabilidades, provando dia após dia que seu lugar ali é mérito próprio, não favor do dono. Maurício, por sua vez, passa por uma transformação visível que impressiona até os funcionários mais antigos. O empresário frio e distante que eles conheciam dá lugar a um homem que cumprimenta os funcionários pelo nome, pergunta sobre suas famílias, lembra-se de aniversários e datas importantes. Ele implementa uma nova política de licença maternidade estendida, cria um programa de auxílio creche para funcionários com filhos pequenos e estabelece um canal direto para que qualquer funcionário possa trazer questões pessoais que afetem seu trabalho. As mudanças não são apenas cosméticas ou motivadas por culpa. Elas representam uma compreensão genuína de que por trás de cada crachá há uma pessoa com vida própria, sonhos próprios, dificuldades próprias. A preparação para o casamento é deliberadamente simples, a pedido insistente de Cristiane. Eu não quero uma festa para impressionar pessoas que mal nos conhecem, ela explica a Maurício numa noite enquanto revisam a lista de convidados. Eu quero celebrar com quem esteve do nosso lado quando não tínhamos nada e com quem aprendeu a nos amar pelo que somos, não pelo que temos. Maurício concorda imediatamente, aliviado por não ter que transformar o dia mais importante de suas vidas em um evento de networking empresarial. A cerimônia será numa pequena igreja do bairro onde Cristiane cresceu, seguida de uma recepção simples num salão comunitário, com Ian e Caio carregando as alianças numa almofadinha de cetim. Mas a vida, como Cristiane aprendeu da maneira mais brutal possível, raramente segue um roteiro linear de felicidade sem obstáculos. 3 semanas antes do casamento, numa tarde chuvosa de quinta-feira, o passado decide ressurgir de forma inesperada e perturbadora. Maurício está numa reunião externa com fornecedores e Cristiane aproveitou uma folga para ficar em casa, organizando os últimos detalhes da festa, quando a campainha toca insistentemente. Ela abre a porta esperando o entregador das lembrancinhas, mas se depara com um rosto que ela rezou para nunca mais ver na vida. Rodrigo, o pai biológico dos gêmeos, o homem que a abandonou grávida e desapareceu sem deixar rastro. Ele está diferente do homem que ela conheceu 3 anos atrás. Mais magro, com olheiras profundas e uma barba mal feita que não consegue esconder a expressão calculista. As roupas são caras, mas gastas, como se tivessem sido compradas em tempos melhores e agora apenas mantidas por necessidade. Ele a examina de cima a baixo, notando as roupas de qualidade, o anel no dedo, o apartamento confortável visível através da porta aberta. Um sorriso torto e predatório surge nos lábios dele, um sorriso que ela lembra bem e que sempre a fazia sentir como uma presa sendo avaliada. Cristiane, ele diz, a voz carregada de uma falsa intimidade que faz o estômago dela revirar violentamente. Você está ótima. A maternidade realmente te fez bem. E pelo que vejo, a vida também. O choque inicial dá lugar rapidamente a uma onda de fúria fria e protetora que surge das profundezas do seu ser.
Cristiane dá um passo para fora do apartamento e fecha a porta atrás de si, bloqueando deliberadamente a visão que ele tem do interior de sua casa, do santuário onde seus filhos brincam em segurança. Cada fibra do seu ser está em alerta máximo, como uma leoa protegendo seus filhotes de um predador conhecido. "O que você quer, Rodrigo?" Ela pergunta, a voz dura como aço temperado. "E como diabos você descobriu onde eu moro?" "Calma, Cris." Ele levanta as mãos numa rendição zombeteira que não esconde a arrogância por trás do gesto. "Cidade pequena, fofoca corre rápido. Ouvi dizer que você se deu muito bem na vida, casando com o dono da construtora, não é? Quem diria que a minha ex-namoradinha tinha tanta ambição?" A palavra ambição sai da boca dele carregada de insinuações nojentas que fazem Cristiane sentir vontade de vomitar. "Vá embora", ela ordena, o coração batendo forte contra as costelas, não de medo por si mesma, mas de pavor absoluto de que ele tente se aproximar das crianças. "Você perdeu qualquer direito de falar comigo no dia em que me mandou abortar e sumiu como um covarde." Ei, não precisa ser agressiva", ele diz, encostando-se no batente da porta com uma desenvoltura que esconde desespero mal disfarçado. "Eu só vim conhecer meus filhos. Afinal, sou o pai deles, tenho direitos. E imagino que seu noivo rico não gostaria de um escândalo envolvendo paternidade contestada, não é mesmo?" A palavra pai, saindo da boca dele, soa como uma blasfêmia, uma profanação de algo sagrado. Cristiane sente uma risada amarga e furiosa subir pela garganta. "Pai? Você não é pai de ninguém, Rodrigo. Pai é quem fica acordado a noite inteira no hospital quando a criança está doente. Pai é quem troca a fralda, dá mamadeira e ensina a andar. Pai é quem trabalha dobrado para colocar comida na mesa. Você não é pai. Você é apenas um doador de esperma que fugiu correndo quando a responsabilidade bateu na porta." A máscara de falsa cordialidade de Rodrigo cai por um momento, revelando a verdadeira natureza predatória por trás da visita. Seus olhos brilham com uma ganância que ela reconhece. A mesma ganância que o fez prometer mundos e fundos quando eles se conheceram, apenas para desaparecer quando as coisas ficaram sérias. "Olha aqui, Cristiane." Ele se inclina para a frente, a voz baixa e ameaçadora. "Eu sei que seu noivo é podre de rico, e eu sei que legalmente eu posso complicar muito a vida de vocês. Teste de DNA, processo de guarda, visitas assistidas, pensão retroativa. Imagina o escândalo nos jornais. O grande empresário Maurício Almeida envolvido numa briga judicial sórdida com o pai biológico dos enteados. Isso não seria bom para a imagem da empresa, você não acha?" Cristiane entende tudo num instante de clareza absoluta. Não é arrependimento, não é amor paternal tardio, não é desejo genuíno de conhecer os filhos. É chantagem pura e simples. Rodrigo está desesperado por dinheiro, provavelmente endividado ou em algum tipo de aperto financeiro. E viu na nova vida dela uma oportunidade de extorsão fácil. A percepção a enoja profundamente, mas também a deixa furiosa de uma forma que ela não sabia ser capaz de sentir. "Quanto?" ela pergunta, sentindo nojo de si mesma por sequer considerar negociar, mas desesperada para manter aquele parasita longe de sua família. "Quanto você quer para desaparecer das nossas vidas para sempre?" Os olhos de Rodrigo brilham com triunfo antecipado. 50 mil, uma quantia razoável para um homem da posição do seu noivo, e eu sumo completamente. Assino qualquer papel, abro mão de qualquer direito, desapareço do mapa. Vocês nunca mais vão me ver. "Você não vale 50 centavos. Uma voz grave e perigosamente controlada ressoa no corredor. Cristiane e Rodrigo se viram simultaneamente. Maurício está parado no final do corredor, tendo acabado de sair do elevador. Ele não está gritando, não está gesticulando, mas a aura de perigo que emana dele é palpável e aterrorizante.
Suas roupas de reunião, normalmente um símbolo de respeitabilidade empresarial, agora parecem a armadura de um guerreiro moderno. Ele caminha até eles com passos lentos e controlados, cada movimento calculado para intimidar, parando ao lado de Cristiane e colocando uma mão protetora em seu ombro numa demonstração clara de propriedade e proteção. Maurício, Cristiane começa, a voz trêmula de alívio por não estar mais enfrentando aquilo sozinha, mas ele aperta suavemente o ombro dela, um gesto que comunica simultaneamente tranquilidade e pedido de silêncio. Então você é o famoso Rodrigo, Maurício diz, encarando o outro homem com um desprezo gelado que faz a temperatura do corredor parecer cair 10 graus. O grande homem que achou que 2 crianças eram descartáveis. O corajoso que abandonou uma mulher grávida sem recursos. Rodrigo tenta manter a postura arrogante, mas encolhe visivelmente diante da presença imponente de Maurício. Há algo na forma como o empresário se posiciona, na quietude perigosa de seus movimentos, que desperta todos os instintos de autopreservação que Rodrigo possui. Isso é um assunto de família, ele tenta argumentar, a voz saindo menos firme do que pretendia. Não se meta onde não é chamado. Família? Maurício ri, um som seco e completamente desprovido de humor. Você abandonou essa mulher grávida e sem recursos. Deixou seus filhos passarem fome na rua. Você não tem família aqui. Tem apenas fantasias de paternidade que chegaram 3 anos atrasadas. E sobre me meter onde não sou chamado. Cristiane é minha noiva e Ana e Caio são meus filhos em todos os sentidos que realmente importam. Então não apenas sou chamado, sou obrigatório. Eu tenho direitos legais, Rodrigo tenta argumentar, mas a voz falha visivelmente. Sou o pai biológico. Você quer falar de direitos legais? Maurício tira o celular do bolso com um movimento deliberadamente lento. Perfeito. Vamos falar de abandono de incapaz, vamos falar de danos morais, vamos falar de pensão alimentícia retroativa acumulada com juros e correção monetária. Eu tenho os melhores advogados do país na minha folha de pagamento. Homens que transformam processos judiciais numa arte de guerra. Posso fazer da sua vida um inferno jurídico tão grande e tão caro que você vai desejar nunca ter aprendido a soletrar meu nome. Maurício dá um passo à frente, invadindo deliberadamente o espaço pessoal de Rodrigo, que recua instintivamente. Ou você pode dar meia volta, entrar naquele elevador e nunca mais aparecer na frente da minha família. Porque se eu vir você perto da Cristiane, do Ian ou do Caio novamente, eu não vou chamar meus advogados primeiro. Eu vou resolver do meu jeito. E você realmente não quer descobrir qual é o meu jeito. A ameaça para no ar como uma nuvem tóxica. Rodrigo olha de Maurício para Cristiane, calculando desesperadamente suas chances, procurando algum sinal de fraqueza ou hesitação que possa explorar. Não encontra nenhum. Nos olhos de Cristiane há apenas desprezo inabalável, e nos olhos de Maurício há uma promessa de violência contida que o aterroriza até os ossos. Vocês se merecem, Rodrigo murmura finalmente, ajeitando a jaqueta com mãos que tremem visivelmente antes de caminhar rapidamente para o elevador. Ele não olha para trás, e quando as portas se fecham, é como se um peso gigantesco tivesse sido removido do corredor. A tensão se dissipa lentamente, deixando Cristiane tremendo de uma mistura de alívio e raiva residual. Maurício se vira para ela imediatamente, envolvendo-a em seus braços protetores e sentindo como ela se derrete contra ele. Ele se foi. Maurício sussurra contra o cabelo dela, respirando o cheiro familiar que sempre o acalma. Ele não vai voltar. Eu prometo que não vai voltar. Eu tive tanto medo, ela confessa, agarrando a camisa dele com força desesperada. Não por mim, mas pelos meninos. Eu não queria que eles vissem aquele homem, que soubessem que o pai biológico deles é aquela criatura nojenta. O pai deles sou eu.
Maurício diz com firmeza absoluta, segurando o rosto dela entre as mãos e forçando-a a olhá-lo diretamente nos olhos. Biologia não faz um pai, Cristiane. Amor faz, presença faz, compromisso faz. E eu não vou a lugar nenhum. Nunca. Aquele incidente, longe de criar dúvidas ou tensões entre eles, serve apenas para cimentar ainda mais sua união. Maurício acelera imediatamente o processo de adoção legal dos meninos. Algo que eles já vinham discutindo casualmente, mas que agora se torna prioridade absoluta e urgente. Ele quer garantir que, perante a lei e perante o mundo, Ian e Caio sejam Almeida em todos os documentos oficiais. Que nenhum Rodrigo da vida possa aparecer no futuro, reivindicando direitos que abandonou há muito tempo. O processo legal revela-se mais complexo do que inicialmente imaginaram, principalmente porque Rodrigo ainda é tecnicamente o pai legal das crianças nos registros oficiais e normalmente seria necessário seu consentimento para a adoção. Quando o advogado especializado em direito de família explica os procedimentos, Cristiane sente o velho medo voltando como uma onda gelada. E se ele usar isso como barganha? Ela pergunta, a voz tensa de ansiedade. E se ele concordar com a adoção apenas se conseguir algum tipo de visitação ou dinheiro? Então vamos para a guerra judicial. Maurício responde com uma calma que esconde determinação férrea. Temos evidências mais do que suficientes de abandono completo. Mensagens de texto dele te rejeitando, registros hospitalares mostrando que você estava completamente sozinha durante a gravidez e o parto, comprovantes de que ele nunca pagou 1 centavo de pensão. Qualquer juiz sensato que olhar para esse caso vai ver exatamente o que ele é. O advogado tenta localizar Rodrigo para notificá-lo oficialmente sobre o processo de adoção, mas o homem parece ter desaparecido novamente, deixando apenas endereços desatualizados e números de telefone desconectados. Depois de várias tentativas frustradas de contato, o advogado sugere que eles podem solicitar a revogação dos direitos paternos dele, baseada em abandono material e afetivo, o que permitiria a adoção sem necessidade de consentimento. Vai levar alguns meses para tramitar, o advogado explica durante uma reunião no escritório. Mas considerando o histórico documentado de abandono completo e a situação estável que as crianças têm agora, as chances de sucesso são extremamente altas. Nenhum juiz vai querer desarranjar uma família funcionando bem para beneficiar alguém que nunca demonstrou interesse real. Maurício e Cristiane decidem seguir em frente com esse caminho, iniciando o processo legal que, eventualmente, fará de Maurício o pai legal e oficial de Ian e Caio. Enquanto isso, a vida continua seu ritmo acelerado de preparativos para o casamento, trabalho e cuidados com as crianças. Mas agora, há uma sensação adicional de urgência e propósito em tudo que fazem. O dia do casamento chega com um céu azul cristalino, daqueles que parecem pintados à mão por um artista inspirado. A pequena igreja do bairro onde Cristiane cresceu está decorada com flores simples, mas elegantes, arranjos de rosas brancas e folhagens verdes que dançam suavemente na brisa que entra pelas janelas abertas. Ian e Caio, agora com 4 anos e 2 anos respectivamente, estão vestidos com mini ternos azul marinho idênticos ao de Maurício, correndo pelo pátio da igreja sob o olhar atento da organizadora, suas risadas cristalinas ecoando como música no ar da manhã. Cristiane se arruma no pequeno vestiário da igreja, ajudada por 2 amigas que se reaproximaram depois de anos de distância. O vestido que ela escolheu é simples, mas elegante, de cetim branco com detalhes discretos em renda nas mangas, que realça sua beleza natural, sem ostentação. Quando ela se olha no espelho antigo do vestiário, quase não reconhece a mulher que vê refletida. Não é mais a jovem insegura e desesperada que saiu da empresa com R$2.000 no bolso e uma barriga crescendo, sem saber como ia sobreviver ao dia seguinte.
É uma mulher que enfrentou hospital, rua, barraco, humilhação, fome e ainda assim conseguiu não apenas sobreviver, mas florescer e não está mais sozinha. Maurício, do outro lado da igreja, está no altar ajeitando a gravata pela 10ª vez, mais nervoso do que jamais ficou em qualquer reunião com investidores internacionais ou apresentação para conselhos administrativos. O padrinho, seu irmão mais velho, que veio especialmente para a ocasião, se aproxima e coloca uma mão tranquilizadora no ombro dele. Nunca pensei que fosse te ver casar assim, o irmão comenta, observando a igreja simples e os poucos convidados. Sempre achei que você ia fazer uma festa gigantesca num hotel 5 estrelas para impressionar meio mundo. Maurício sorri, um sorriso genuíno e relaxado que seu irmão raramente via no passado. Eu também pensava assim, mas descobri que impressionar pessoas que não se importam comigo de verdade é uma perda de tempo gigantesca. Hoje eu só quero celebrar com quem realmente importa. A música começa, tocada num órgão antigo, mas bem afinado. Ian entra primeiro, concentrado intensamente na missão de carregar a almofadinha com as alianças sem deixar cair, mordendo o lábio inferior numa expressão de determinação absoluta que arranca sorrisos emocionados de todos os presentes. Quando ele vê Maurício no altar, seu rosto se ilumina com um sorriso enorme e ele acena discretamente, quase deixando as alianças escorregarem no processo. Caio vem logo atrás, de mãos dadas com a daminha, uma priminha de Maurício, andando com passinhos curtos e olhando tudo ao redor com curiosidade infantil. Quando Maurício vê as duas crianças caminhando em sua direção, sente o peito se encher de uma emoção tão intensa que precisa respirar fundo para não chorar ali mesmo, na frente de todos. Então Cristiane aparece na porta da igreja e o mundo inteiro parece parar. Ela havia decidido entrar sozinha, sem ninguém para entregá-la ao noivo, porque queria simbolizar que estava fazendo aquela escolha com suas próprias pernas, por sua própria vontade, sem precisar ser dada por ninguém. Mas quando ela começa a caminhar pelo corredor central, Ian se solta da coordenadora que o esperava no primeiro banco e corre de volta até ela, pegando sua mão livre com determinação. "Eu quero ir com você, mamãe." Ele sussurra alto o suficiente para que vários convidados ouçam. "A gente sempre fez tudo junto, né?" O nó na garganta de Cristiane aperta de forma quase dolorosa, mas ela assente, apertando a mãozinha dele. "Sempre, meu amor, sempre juntos." Eles caminham juntos pelo corredor, mãe e filho, e os convidados não veem apenas uma noiva caminhando para o altar. Eles veem uma história inteira de luta, superação e amor incondicional. Veem a mulher que apareceu na reportagem do jornal falando sobre recomeços e segundas chances. Veem o menino que quase não teve o que comer e agora caminha de cabeça erguida ao lado da mãe. Veem o homem no altar com os olhos cheios de lágrimas de gratidão. Quando eles finalmente chegam perto do altar, Ian solta a mão da mãe, entrega cuidadosamente a almofadinha para o padrinho e se vira para Maurício com seriedade de adulto. "Cuida bem dela, tá bom?" Ele sussurra, mais alto o suficiente para que várias pessoas ouçam. "Ela cuidou da gente quando não tinha ninguém." Maurício se abaixa para ficar na altura do menino, segurando seus ombrinhos pequenos. "Eu prometo que vou cuidar dela todos os dias da minha vida, Ian. E vou cuidar de você e do Caio também. Para sempre. Mesmo se eu fizer alguma coisa errada. Mesmo assim. Famílias de verdade não desistem umas das outras nunca." Ian abraça o pescoço de Maurício rapidamente. Depois vai se sentar no primeiro banco ao lado de Caio, satisfeito com a resposta. A cerimônia que se segue é simples, mas profundamente emocionante. O padre, um homem idoso que conheceu Cristiane quando ela era criança, fala sobre responsabilidade, parceria, respeito mútuo.
mas também sobre o poder transformador do amor verdadeiro e sobre como às vezes Deus coloca pessoas em nossas vidas exatamente quando mais precisamos delas. Quando chega a hora dos votos pessoais, Maurício segura as mãos de Cristiane, olha diretamente nos olhos dela e fala, sem consultar nenhum papel, as palavras saindo diretamente do coração. Cristiane, eu já fiz muitas promessas na vida. Promessas para clientes, para sócios, para investidores, até para mim mesmo. A maioria eram palavras vazias, ditas por conveniência ou interesse. Hoje, eu não quero prometer coisas grandiosas ou impossíveis. Quero prometer o básico, o essencial, o que deveria ser o mínimo, mas que por muito tempo eu não soube oferecer. Eu prometo estar presente. Estar quando as contas chegarem antes do salário. Estar quando as crianças ficarem doentes de madrugada. Estar quando você estiver cansada demais para cozinhar ou limpar. Prometo te ouvir de verdade, mesmo quando eu achar que estou certo e você errada. Prometo te respeitar sempre, mesmo quando discordarmos sobre coisas importantes. E prometo, acima de tudo, que você nunca mais vai enfrentar nada sozinha. Nunca mais. Cristiane tenta segurar as lágrimas, mas é impossível. Quando chega a sua vez, ela respira fundo e fala com a voz embargada, mas firme. Maurício, eu prometo nunca esquecer de onde a gente veio. Nem o barraco, nem o terreno abandonado, nem as noites dormindo em banco de praça com 2 crianças pequenas. Não para viver presa no passado, mas para nunca perder a gratidão pelo presente que construímos juntos. Prometo te lembrar, sempre que o trabalho tentar te engolir de novo, que casa não é escritório e que família não é reunião de negócios. Prometo ser honesta sempre, mesmo quando a verdade for difícil de ouvir ou de dizer. Prometo te apoiar quando você errar tentando acertar, porque todos erramos. E prometo que Ian e Caio sempre vão saber que o pai deles é o homem que escolheu ficar quando poderia ter ido embora. As alianças são trocadas com mãos que tremem ligeiramente de emoção. O pode beijar a noiva é recebido com aplausos sinceros e algumas lágrimas discretas. Ian grita um "Êêê!" animado que arranca risos de todos. Caio bate palminhas sem entender completamente, mas sentindo a alegria contagiante. E a pequena igreja se enche de uma felicidade pura e genuína. A recepção acontece no salão paroquial, ao lado da igreja, decorado de forma simples, mas acolhedora. Mesas cobertas com toalhas brancas, arranjos pequenos de flores do campo, comida caseira preparada por um grupo de senhoras da comunidade que insistiu em cozinhar para o casamento. Nada de luxo exagerado, mas tudo feito com carinho e atenção aos detalhes. Durante a festa, várias pessoas se aproximam de Maurício e Cristiane para compartilhar como a história deles é inspiradora. Como é raro ver amor tão genuíno em tempos tão superficiais. Um funcionário mais antigo da empresa, que inicialmente desaprovara o relacionamento, se aproxima de Maurício durante o jantar. "Chefe", ele diz, segurando um copo de refrigerante, "eu tenho que admitir que no começo eu achei que o senhor tinha perdido a cabeça. Mas vendo vocês hoje, vendo como o senhor mudou a empresa, como trata a gente melhor, eu entendi que o senhor não perdeu a cabeça. O senhor achou o coração." Mais tarde, quando a festa está no auge e as crianças correm entre as mesas brincando com outros pequenos convidados, Maurício encontra um momento quieto na varanda do salão. Ele está observando Cristiane dançar com Ian, uma música lenta, os dois rindo de algo que o menino sussurrou no ouvido dela, quando sente uma presença ao lado. É o pai de Maurício, um homem de poucas palavras que sempre teve dificuldade para expressar emoções, mas que veio especialmente para o casamento depois de anos de relacionamento distante com o filho. "Ela é especial", o pai comenta, observando Cristiane ensinar Caio a dar passinhos de dança. "É", Maurício concorda, "mais do que eu mereço." Bobagem.
o pai rebate. Você se tornou o homem que eu sempre quis que você fosse, mas nunca soube como ensinar. Ela não te mudou, filho. Ela te mostrou quem você realmente era por baixo de toda aquela ambição vazia. Maurício sente os olhos arderem. Ele e o pai nunca tiveram conversas profundas, nunca expressaram afeto abertamente, mas aquelas palavras significam mais do que qualquer elogio profissional que já recebeu. Os meses seguintes trazem mudanças significativas e o processo de adoção finalmente avança. Rodrigo nunca aparece para contestar, e o juiz, analisando a documentação extensa de abandono e o ambiente amoroso e estável que Maurício proporciona às crianças, concede a adoção sem hesitação. Ian e Caio agora são legalmente filhos de Maurício, carregando seu sobrenome, com todos os direitos e proteções que isso implica. Quando Maurício recebe os novos documentos de nascimento das crianças, com seu nome listado como pai, ele não consegue conter as lágrimas. Não são lágrimas de tristeza, mas de alegria profunda e gratidão por ter sido dado uma segunda chance de fazer as coisas certas, de ser o homem que deveria ter sido desde o início. Naquela noite, eles fazem uma pequena celebração em família. Maurício explica para Ian, da forma mais simples possível, para uma criança de 5 anos entender, que agora ele é oficialmente o pai dele e do Caio em todos os aspectos legais. Isso significa que você não vai mais ir embora nunca? Ian pergunta, revelando uma insegurança que Maurício não sabia que ainda existia no coração do menino. Ian, eu nunca vou embora. Nunca, em hipótese alguma. Você é meu filho, Caio é meu filho e sua mãe é minha esposa. Nós somos uma família de verdade e famílias de verdade ficam juntas para sempre. Mesmo se eu quebrar alguma coisa, mesmo se eu tirar nota baixa na escola, mesmo assim, famílias não são sobre perfeição, são sobre amor incondicional. Os anos passam e a história de Maurício e Cristiane deixa de ser fofoca de empresa para se tornar uma lenda inspiradora. Eles não se tornam o casal perfeito dos filmes românticos. Eles brigam ocasionalmente por causa de dinheiro, discordam sobre disciplina das crianças, ficam exaustos com a rotina de trabalho e família. Mas há uma base sólida e inquebrável sob todas essas dificuldades normais da vida. Eles nunca esquecem de onde vieram, nunca tomam como garantido o que construíram juntos. A empresa prospera sob a nova filosofia de Maurício, que implementa políticas progressivas de apoio aos funcionários que se tornam referência no mercado. Ele cria uma creche interna, um programa de apoio psicológico para funcionários em dificuldades e estabelece um fundo de emergência para ajudar famílias em situações críticas. As mudanças não são motivadas apenas por culpa do passado, mas por uma compreensão genuína de que negócios sustentáveis são construídos sobre pessoas felizes e seguras. Quando Ian completa 10 anos, Maurício decide levá-lo para visitar o local onde tudo começou. O terreno onde ficava o barraco foi transformado no Instituto Cristiane Almeida, um centro comunitário moderno e bem equipado que oferece creche gratuita, cursos profissionalizantes para mães solteiras, apoio jurídico para mulheres em situação de vulnerabilidade e programas de alfabetização para adultos. Não foi construído o condomínio de luxo originalmente planejado. Maurício convenceu os investidores a mudarem o projeto, usando parte significativa dos lucros da empresa para financiar a obra social. Eles caminham pelos corredores do instituto, observando crianças brincando onde antes havia apenas terra seca e desespero. Ian, agora um menino inteligente e observador, para diante de uma foto grande na entrada principal. É uma foto em preto e branco do dia do casamento, mostrando os 4 abraçados e sorrindo. Pai, Ian chama. E a palavra sai natural como respirar. A gente morava aqui mesmo,
Neste lugar exato, Maurício coloca a mão no ombro do filho, sentindo o orgulho da pessoa que o menino está se tornando. Morávamos, filho, num barraco pequeno bem ali onde agora é a biblioteca infantil. Sua mãe construiu aquele barraco com as próprias mãos para nos proteger da chuva. E ela cuidou da gente sozinha, sem ajuda de ninguém. Cuidou, com a coragem de uma leoa e o coração do tamanho do mundo. Sua mãe é a pessoa mais forte que eu já conheci, Ian. Nunca se esqueça disso. Eu não esqueço, e você nos ajudou quando a gente mais precisava. Eu tive a sorte de estar no lugar certo na hora certa, mas quem fez o trabalho mais difícil foi sua mãe. Eu só ofereci uma mão quando ela já estava lutando há muito tempo. Naquela noite em casa, eles celebram o aniversário de Ian com uma festa pequena, mas alegre. Cristiane preparou o bolo de chocolate favorito dele, Caio ajuda a distribuir os docinhos e a casa se enche do barulho gostoso de crianças brincando e rindo. Maurício observa tudo da porta da cozinha, sentindo aquela mesma gratidão avassaladora que o acompanha todos os dias. Cristiane percebe o olhar contemplativo dele e se aproxima, limpando as mãos no avental que usa para cozinhar. O tempo deixou algumas marcas suaves em seu rosto, linhas de expressão ao redor dos olhos que falam de muitos sorrisos. Mas para Maurício, ela está ainda mais bonita do que no dia em que se conheceram. É a beleza de uma vida vivida plenamente, sem medo de ser feliz. Pensando no que desta vez? Ela pergunta, passando os braços ao redor da cintura dele. Estava pensando em como somos sortudos, ele responde, beijando a testa dela suavemente. Em como a vida pode mudar completamente em questão de segundos. Se eu tivesse chegado naquele terreno um dia depois, se tivesse decidido mandar um funcionário verificar em meu lugar, se tivesse simplesmente virado as costas quando te vi. Mas você não virou as costas. Cristiane o interrompe gentilmente. Você ficou, você escolheu ficar. E foi a melhor escolha da minha vida. Anos mais tarde, quando Ian está com 15 anos e Caio com 13, a família recebe uma visita inesperada. Maurício atende a campainha numa tarde de sábado e encontra um jovem rapaz na porta, nervoso e claramente ensaiando o que vai dizer. Desculpe incomodar, o rapaz começa, mas eu estou procurando a senhora Cristiane Almeida. Meu nome é Rafael e eu acho que ela é minha mãe. O mundo de Maurício para por um segundo. Ele chama Cristiane, que vem da cozinha secando as mãos num pano de prato. Quando ela vê o rapaz, seu rosto empalidece completamente. Rafael! Ela sussurra, como se estivesse vendo um fantasma. Oi, mãe! Ele responde, os olhos cheios de lágrimas. Eu te procurei por anos. A história que se desenrola nas horas seguintes é complicada e dolorosa. Rafael é filho de Cristiane de um relacionamento anterior, quando ela tinha apenas 17 anos. O pai dele a convenceu a dar a criança para a adoção, prometendo que seria temporário, que eles recuperariam o filho quando tivessem melhores condições. Cristiane, jovem e assustada, concordou, mas nunca mais conseguiu encontrar o filho. O pai dele desapareceu logo depois, e ela passou anos tentando localizar Rafael através de canais legais, sem sucesso. Eu cresci numa família boa, Rafael explica sentado na sala, com todos reunidos ao redor. Meus pais adotivos me amaram muito. Mas quando fiz 18 anos, eles me contaram a verdade e me deram as informações que tinham sobre você. Levei 2 anos para juntar coragem de procurar. Ian e Caio ouvem tudo em silêncio, processando a informação de que tem um irmão mais velho que nunca conheceram. Maurício observa Cristiane, vendo a dor e a alegria se misturando no rosto dela de forma quase insuportável. Eu nunca parei de pensar em você, ela diz para Rafael, as lágrimas escorrendo livremente. Nem um dia passou sem que eu me perguntasse como você estava, se era feliz, se precisava de mim. Eu sei, Rafael responde,
Meus pais adotivos me contaram que você tentou me procurar várias vezes. Eles guardaram todas as cartas que você mandou para a agência de adoção. A reintegração de Rafael na família não é simples nem automática. Há anos de distância para superar, personalidades diferentes para conhecer, dinâmicas familiares para ajustar. Mas há também amor, vontade genuína de se reconectar e a base sólida que Maurício e Cristiane construíram juntos. Rafael, agora com 20 anos, está na faculdade de engenharia e trabalha meio período. Ele é um jovem sério e responsável, claramente bem criado pelos pais adotivos, mas há uma tristeza antiga em seus olhos que só começa a se curar quando ele percebe que não foi abandonado por falta de amor, mas por circunstâncias que sua mãe adolescente não conseguiu controlar. Ian e Caio, depois do choque inicial, abraçam entusiasticamente a ideia de ter um irmão mais velho. Rafael, por sua vez, fica fascinado ao conhecer os irmãos que nunca soube que existiam e se emociona profundamente ao entender a jornada que a família passou para chegar onde está. Vocês são sortudos, ele diz para Ian e Caio numa das primeiras visitas. Vocês cresceram com ela, vocês tiveram o que eu sempre quis ter. Mas agora você pode ter também, Ian responde com a sabedoria simples de uma criança. Família não é só sobre o passado, é sobre o futuro também. A presença de Rafael traz uma nova dimensão para a família, mas também reforça os laços que já existiam. Maurício, inicialmente preocupado sobre como lidar com a situação, descobre que seu coração tem espaço para mais um filho, especialmente vendo como a felicidade de Cristiane se completa ao ter todos os seus filhos reunidos. 2 anos depois da reaparição de Rafael, a família está reunida para comemorar o aniversário de 25 anos de casamento de Maurício e Cristiane. A festa acontece no mesmo salão paroquial onde foi a recepção do casamento, agora reformado e modernizado, mas mantendo o charme simples que eles sempre preferiram. Ian, agora com 17 anos, está prestes a entrar na faculdade. Caio, com 15, joga no time de futebol da escola e sonha em ser jogador profissional. Rafael, formado em engenharia, trabalha na empresa de Maurício e namora uma colega de trabalho que a família já adotou como nora não oficial. Durante a festa, Maurício pede um momento de atenção para fazer um discurso. Ele se levanta, segurando a mão de Cristiane, e olha ao redor da sala cheia de amigos verdadeiros, funcionários que se tornaram família estendida, e os 3 filhos que definem sua vida. 25 anos atrás, ele começa, a voz firme mas emocionada. Eu era um homem rico de dinheiro e pobre de propósito. Eu tinha tudo que a sociedade diz que importa, mas não tinha nada que realmente vale a pena. Então a vida me colocou num terreno abandonado, numa tarde qualquer, e me mostrou uma mulher com 2 filhos pequenos, lutando contra o mundo inteiro para manter sua família unida. Ele para, olhando diretamente para Cristiane. Muitas pessoas dizem que eu salvei vocês naquele dia, mas a verdade é que vocês me salvaram. Me salvaram de uma vida vazia, de sucessos vazios, de uma existência sem significado real. Vocês me ensinaram que família não é sobre sangue ou DNA. Família é sobre escolha. É sobre acordar todos os dias e decidir ficar, decidir lutar, decidir amar incondicionalmente. Ele se vira para os filhos. Ian, Caio, Rafael, vocês 3 me ensinaram que ser pai não é sobre ser perfeito. É sobre estar presente. É sobre mostrar que o amor não tem limites, que não importa o que aconteça, vocês sempre terão um lugar para voltar, sempre terão alguém que acredita em vocês. As lágrimas escorrem livremente pelo rosto de várias pessoas na sala.
Cristiane aperta a mão dele, sentindo o mesmo amor avassalador que sentiu no dia do casamento, mas multiplicado por anos de vida compartilhada, de desafios superados juntos, de alegrias divididas. Então eu quero fazer um brinde. Maurício levanta o copo. Não ao sucesso financeiro, não às conquistas profissionais, mas à única coisa que realmente importa: a família que escolhemos construir, ao amor que escolhemos cultivar todos os dias e a certeza de que não importa o que o futuro traga, nós vamos enfrentar juntos. O brinde é feito em meio a aplausos emocionados e a festa continua noite adentro. Mas o momento mais marcante acontece no final, quando a família está se despedindo dos últimos convidados. Rafael se aproxima de Maurício, que está ajudando a organizar as cadeiras. Maurício, ele diz, usando o nome próprio como sempre fez, respeitando o fato de que teve outros pais que o criaram, eu queria te agradecer. Pelo quê? Por ter amado minha mãe do jeito que ela merecia. Por ter sido o pai que meus irmãos precisavam. Por ter mostrado que família é sobre escolha, não sobre obrigação. Maurício sente o peito apertar de emoção. Rafael, você não precisa me agradecer. Sua mãe e seus irmãos me deram muito mais do que eu jamais poderia retribuir. Eu sei, mas mesmo assim, obrigado por ter ficado quando poderia ter ido embora. Naquela noite, depois que todos vão dormir, Maurício e Cristiane ficam na varanda do apartamento, como fizeram tantas vezes ao longo dos anos. Eles estão mais velhos agora, com cabelos grisalhos e rugas que contam a história de uma vida vivida plenamente, mas o amor entre eles permanece jovem e vibrante. Você se arrepende de alguma coisa? Cristiane pergunta, encostando a cabeça no ombro dele. Só de não ter te encontrado antes, Maurício responde, beijando o topo da cabeça dela. Mas talvez a gente precisasse passar por tudo o que passou para chegar aqui. Talvez a gente precisasse aprender o valor das coisas da maneira difícil. Eu não mudaria nada, Cristiane diz com convicção, nem os momentos mais difíceis, porque eles nos trouxeram até aqui, nos tornaram quem somos hoje. Eles ficam em silêncio por um momento, apenas apreciando a companhia um do outro e a paz da noite. Depois de tantos anos juntos, desenvolveram uma comunicação que vai além das palavras, uma compreensão profunda que só vem de realmente conhecer outra pessoa em todos os seus aspectos. Sabe o que eu mais amo na nossa história? Maurício pergunta de repente. O quê? Que ela não tem fim, que todos os dias a gente escreve um capítulo novo, que mesmo depois de 25 anos, eu ainda acordo ansioso para ver o que o dia vai trazer, porque sei que vou viver ao lado da pessoa que mais amo no mundo. Cristiane sorri, virando-se para olhá-lo. Então vamos continuar escrevendo, meu amor. Vamos ver quantos capítulos ainda conseguimos criar juntos. E ali, na varanda do apartamento que se tornou lar, cercados pelo amor de uma família que escolheram construir tijolo por tijolo, Maurício e Cristiane sabem que encontraram algo raro e precioso. Não um amor de conto de fadas, perfeito e sem desafios, mas algo muito melhor. Um amor real, construído sobre bases sólidas de respeito, compromisso e escolha diária de permanecer juntos. Anos mais tarde, quando seus cabelos estão completamente brancos e seus passos mais lentos, quando Ian já é pai de família, Caio realizou seu sonho de ser jogador profissional e Rafael se tornou um dos engenheiros mais respeitados da cidade. Maurício e Cristiane ainda se sentam naquela mesma varanda, ainda de mãos dadas, ainda descobrindo coisas novas um sobre o outro. E quando chegará o momento de uma última conversa, quando a vida estiver chegando ao fim natural de uma jornada bem vivida, eles saberão que fizeram tudo certo, que transformaram um encontro casual num terreno abandonado na maior história de amor que qualquer um deles poderia ter imaginado, que provaram que família não é sobre onde você nasce, mas sobre onde você escolhe pertencer.
E que o amor verdadeiro não é sobre encontrar a pessoa perfeita, mas sobre escolher amar uma pessoa imperfeita de forma perfeita, todos os dias, pelo resto da vida. Cristiane segurava a mão enrugada de Maurício, olhando pela janela do quarto, onde passariam seus últimos momentos juntos, e sussurrou com a voz fraca, mas ainda cheia de amor: "Obrigada por ter parado naquele terreno, meu amor. Obrigada por ter escolhido ficar quando todo mundo ia embora. Porque foi ali, naquele momento impossível, que nossa verdadeira vida começou." Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.